Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre personalidade, uma dinâmica constante? Será que é constante, minha gente? Vamos pensar nisso já já. Mas antes da gente começar a nossa temática, eu quero te perguntar, já se inscreveu no nosso canal? É a primeira vez que está entrando? Então corre lá rapidinho, se inscreve, curta o nosso vídeo, compartilhe. O nosso objetivo é apresentarmos os nossos conteúdos de promoção da saúde para o maior número de pessoas possível. E entendemos que sermos multiplicadores é também uma forma de promoção de saúde e habilidades sociais positivas. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e o compartilhe, porque assim você vai fazer com que possamos levar cada vez mais informações de qualidade àquele que a ela de fato está precisando. Minha gente, trazendo a nossa temática em si agora, uma das perguntas que eu mais ouço, me fazerem lá no consultório é: o que é personalidade? Como é que eu vou definir a minha personalidade? Gente, existem várias formas de se definir personalidade. Tanto é que eu sempre digo, deveria-se compreender então como personalidades, e não apenas personalidade no singular, mas como didaticamente é nomeado o termo personalidade, assim nós vamos trabalhar. Numa perspectiva mais clássica, lá no ano de 1973, Allport, que é um teórico da psicologia, já nos dizia que personalidade pode ser definida então como uma organização dinâmica no sujeito de sistemas psicofísicos que determinam os seus comportamentos e os seus pensamentos característicos. Nós estamos falando que a personalidade é um fenômeno tanto psicológico, ou seja, vem do mundo das ideias, do modo como eu penso e processo as informações, quanto físico. Por que físico? Porque tem influências externas do ambiente, tem influências do modo como o sujeito lida com esse ambiente e o modo como esse ambiente também é lidado por esse sujeito. Quando eu falo ambiente, gente, eu não estou falando apenas uma perspectiva geográfica, não, tá? Não estou falando apenas de sol, que vai fazer calor, clima do calor. Não estou falando apenas de praia, areia, não estou falando apenas de montanha. Estou falando de ambiente familiar, de ambiente escolar, de ambiente trabalhista, de ambiente social como um todo que nos cercam. Essas influências vão fazer com que nós possamos, ao longo da vida, construir o que nós chamamos de nossa personalidade. Cristiano, então eu mudo a minha personalidade? Eu posso, ao longo da vida, ficar me transformando? Olha, segundo a Fournier, nós vamos falar que a personalidade é um conjunto de características do existir humano. Se é um conjunto de características do existir humano, então nós estamos dizendo que sim, a personalidade pode ser ressignificada ao longo em que o tempo vai passando e que as experiências vão sendo feitas pelos sujeitos. Cristiano, então, aquela famosa e popular conhecida síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, você não vai ser sempre assim. E você não nasceu assim. Você nasce uma possibilidade. A sua interação com o ambiente que vai te transformando no seu dia a dia e você vai conseguindo se identificar com os fenômenos do espaço e a partir dessa identificação vai dando a sua cara no seu existir. Poeticamente falando, você vai se colorindo como se fosse um quadro, uma arte sempre em reconstrução. E mais recentemente, gente, em 2014, Daniels e Prince, eles fizeram uma forma de nós compreendermos a personalidade humana chamada Enneagrama. O Enneagrama da personalidade vai definir a personalidade como sendo 9 tipos de personalidade. Será que nós temos somente 9 tipos mesmo? Quais são esses 9 tipos? Vamos ver um a um, para que a gente possa pensar se algum deles está em nós ou de alguma forma já esteve? Olha só, o primeiro é o perfeccionista. E é tão interessante que hoje em dia está na última moda
as pessoas se autodefinirem como perfeccionistas e acharem que essa é uma característica positiva. Quantas vezes em entrevista de trabalho, quando eu ainda trabalhava no contexto de RH, eu perguntava para o candidato, escuta, fala para mim uma característica positiva sua. Ah, eu sou muito perfeccionista. Gente, ser perfeccionista não é uma característica positiva. É uma característica, sim, de personalidade, mas de uma pessoa rígida, muitas vezes que não consegue negociar, que não consegue olhar o mundo do outro, que só consegue enxergar o mundo a partir de si. Então, não é uma característica positiva, mas é uma forma de personalidade. E quando a gente não sabe como ela funciona e para que ela funciona, a gente acaba falando em entrevista de emprego, falando para muitas pessoas como se fosse uma característica positiva, quando na verdade ela é um fator inibitório de comportamento, tá? Dador. O que é um dador? É aquele que só entrega para os outros e esquece de si. A gente pode trazer como exemplo aquelas pessoas que trabalham como auxiliares, né, como cuidadoras e cuidadores dos outros. Gente, a CBO caracteriza o cuidador como um profissional da área da assistência, da saúde, e que é extremamente necessário e louvável. O problema é que o cuidador muitas vezes esquece que também tem que cuidar de si. Eu sempre pergunto, quem é que cuida de quem está cuidando? Quem é que dá atenção para esse que está dando atenção ao outro? Né? O problema do cuidador é que ele passa a cuidar do outro, dando prioridade ao existir desse outro, esquece de dar prioridade a si próprio. Ele passa a doar-se em excesso para o outro. E, gente, Viktor Frankl vai sempre nos falar que doar-se ao outro em excesso faz tão mal quanto não doar. Então a gente precisa pensar a dosagem, a ponderagem, a ponderação exata que nós temos que entregar para o outro daquele que é nosso. Se eu dou aquele que eu sou para o outro até o último grão cair, e amanhã, quando eu precisar das minhas forças, se esse último grão fosse a última possibilidade que eu tivesse como recurso, eu não vou ter mais força para seguir em frente. Então, repensemos até que ponto podemos ou não ser dador, já que essa é uma característica de personalidade. O ator é aquele que atua o tempo todo. Ele nunca traz uma fala autêntica, correta e contundente. Ele está sempre atuando porque ele teme o abandono. Então ele está sempre querendo agradar o outro. Nossa, o que você achou desse livro? Ai, maravilhoso. Mesmo que por dentro ele não queira ler. Nossa, e esse almoço, como é para você? Gostou desse tempero? Ai, tá ótimo, maravilhoso. Ai, tudo que você faz é perfeito, né? Quer dizer, a pessoa está sempre atuando para agradar o outro, mas nunca faz um movimento autêntico consigo mesmo. Em outras palavras, estamos falando, ele está anulando a si mesmo com a sua atuação para poder conquistar o afeto do outro, já que ele tem medo da perda. Romântico. Gente, eu não estou falando romântico daquele amor entre pessoas numa perspectiva erótica. Eu estou falando do romântico, que é aquela pessoa que vê a vida sempre muito colorida, sempre muito bela. Eu falo assim que é a síndrome de Poliana, né? De achar que o mundo é belo e nunca tem uma crítica. Ah, Cristiano, você está falando que a gente tem que ter sempre um olhar negativo com as coisas? Eu não. Eu estou dizendo que a gente tem que ter um olhar realístico das coisas. Saber questionar se a vida de fato hoje está bela ou se ela tem alguns olhares cor de cinza que a gente precisa pintá-lo com algo mais forte, mais colorido, porque do contrário a gente fica uma pessoa quase que alienada da realidade, né? Tudo bem que a pessoa romântica ela sempre faz da melhor forma para poder estar se inserindo no contexto social, mas ser o tempo todo romântico chega uma hora que cansa. E detalhe, se a máscara do romântico não estiver mais servindo depois para tirar e usar uma outra possibilidade de ser enquanto personalidade é tão difícil, então pondera para saber se você está na modalidade certa ou não, possível ou não de ser romântico. Qual é a modalidade possível e certa? Aquela que você dá conta. Não estou dizendo para você ser petrificado, duro, mas estou dizendo para você dosar até que ponto pode ou não ser romântico. Observador. Uma das melhores características de personalidade possível que um ser humano pode ter. Porque quem observa, gente, nunca se joga com tudo. Observa o espaço, compreende a fala, a tonalidade de voz, o estilo de assunto. Quer dizer, sabe como se inserir naquele espaço.
não simplesmente chega e se joga. Então, observar é o caminho para se ter sucesso, minha gente. E é uma característica de personalidade super positiva. O cético é aquele que traz na sua personalidade aquela famosa frase de São Tomé: só acredito se eu ver. E mesmo muitas vezes vendo, não acredita. Ele está sempre questionando. Eu falo sempre, gente, que questionar é fundamental. E na ciência nós precisamos sempre ser céticos, para nós não termos uma resposta pronta. Mas ser cético em extremo faz também um certo perigo, porque nós passamos a não acreditar mais no outro e corremos um sério risco de não confiar nem mesmo em nós mesmos, tá? Então verifiquemos qual é o grau de ceticismo que devemos ter como característica de personalidade. Otimista, um outro estilo de personalidade, que é aquele que está sempre otimista, mas não é em excesso. Ele sabe dosar. Ele sabe o que é dado de realidade que o faz estar otimista no Brasil de 2022, mas ele também sabe o que não é para estar otimista nesse atual tempo que nós estamos experimentando na nossa vida pessoal, nossa vida social e trabalhista. Então, ser otimista é ser também realista, é não perder contato com a realidade que nos circunda, ou seja, aquela que nos cerca. Protetor é aquele que está ali o tempo todo querendo proteger o outro, que faz de tudo para que o outro não sofra, que está o tempo todo buscando agradar o outro. Minha gente, lembre-se, nós não nascemos com vocação para ser super-herói e nem super-mulher. Portanto, a pílula da felicidade nós nunca vamos poder entregar ao outro. Em outras palavras, vamos cuidar, mas proteger extremamente é perigoso, porque uma hora que o outro não tiver com nós por perto, ele pode se desorganizar. Então, eu falo sempre para pais, quando eu estou orientando em consultório: quer proteger seus filhos? Protejam, porque esse é um dever paterno. Está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas entenda que proteção não significa superproteção. Superproteção é tão perigoso que uma hora ou outra, essa criança, quando se tornar adulto, não vai dar conta de sustentar os seus pés firmemente no chão que pisa. Então entenda qual é o grau de proteção necessário que o outro precisa para você de fato poder fazer essa proteção e não virar superproteção, né, gente? Mediador é uma outra característica que nós temos. O que é o mediador? É a última característica que o Enneagrama traz. É aquela pessoa que está sempre ali no entre, que tem condições de compreender ambos os lados e, a partir dessa compreensão, dar conta de dar um feedback de uma forma sintética para quem está ali. Isso é muito necessário de ser usado em gestão de pessoas, né? Para quem coordena equipes, para quem coordena uma escola, uma empresa, qualquer outro lugar, ou para quem é chefe de família, né? Sejam aí mulheres, chefe de família que hoje tem alta, né? Mulheres cada vez mais sendo donas de suas próprias vidas e donas, inclusive, das suas casas, e sendo aquelas que chefiam família. A gente tem estatísticas altíssimas mostrando isso. Homens que também chefiam famílias, e nós que também podemos muitas vezes estar morando sozinho e nos auto-chefiar. Gente, é necessário saber a mediação, porque senão a gente vai para um lado muito extremo e para um outro lado muito faltoso. Então, saber ouvir os dois lados de uma forma compreendendo, né, o que o outro quer dizer, é um jeito potente de se mediar. O que isso quer dizer? Nós precisamos, então, suspender os nossos valores antecipatórios, aqueles que a gente traz como se fossem preconceitos, para que o outro, de fato, traga a realidade como ela é, e a gente, assim, possa, então, mediar segundo a melhor forma possível para aquele case, para aquele caso, naquele momento. Gente, essas 9 características são suficientes para nos descrever ao longo da vida? Não. Se nós temos a personalidade como uma característica do existir, um conjunto de características biológicas e psicológicas, então é natural que ao longo da vida nós vamos ter muito mais que 9 estilos de personalidades para nós transitarmos na nossa jornada humana, no contato com as nossas famílias, no contato com os nossos pacientes, no contato com a sociedade. Então, esses são apenas 9 estilos que o Enneagrama utiliza para provocarmos a pensarmos em quais personalidades podemos não nos encaixar, não nos ajustar, mas podemos vir a experimentar ao longo da vida. É claro que de acordo com o ambiente e a interação que cada um faz com este, novos estilos poderão
Outro estilo que aqui nós não falamos, controlador. Tem pessoas que querem controlar tudo. O problema é que elas esquecem de controlar a sua própria vida e elas entendem que elas estão controlando a vida do outro para elas poderem ter uma fantasia de estarem, né, sentindo-se mais gratificadas, satisfeitas porque estão controlando, quando na verdade elas estão sendo o tempo todo controladas pelo desejo de controle. Então, quer dizer, a vida faz movimentos e esses movimentos vão modulando o nosso jeitão de ser. E por falar em jeitão de ser, espero que esse meu jeitão de ser terapeuta, esse meu jeitão de explicar tenha ficado claro para vocês. Mas se não ficou, por favor, deixem aqui seus comentários, dúvidas, sugestões, críticas, partilhas, deixem aqui para que eu possa estar compartilhando com vocês. E se quiserem esclarecer mais dúvidas também, podem me procurar nas redes sociais. O meu Instagram é @cristianoj.andrade e o meu Facebook é cristianoj.andrade. No mais, que nós possamos nos autoconhecermos e nos reconhecermos, porque o melhor da vida ainda está por vir. Fiquem bem, até o próximo vídeo.